Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Flamengo. O Flamengo venceu o time do Audax por 1-0. Flamengo jogando com a equipe sub-20, né? Gol de Matheus França, placar magrinho 1-0, né? Mas o que importa é a vitória. O Vitor Pereira esteve no Maracanã assistindo essa partida. E também tivemos também mais uma novidade: Flamengo vendendo o jogador João Gomes para o Wolverhampton da Inglaterra por 17 milhões de euros, galera. E bora acompanhar mais um vídeo aqui do Linha de Passe falando tudo sobre o Flamengo. Lembrando, galera, vou deixar o link na descrição, crédito de direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Bora acompanhar mais um vídeo aqui falando do Flamengo, né, da vitória do Flamengo e também sobre a venda do João Gomes. Joga à frente do trio e tem dois atacantes. Precisa um quarto jogador fechar uma linha de quatro, pelo menos um quarto jogador na frente dos laterais e zagueiros. Se você puxar o Gabigol para fazer isso, você dificulta muito para o Gabigol e não é exatamente a dele. O Arrascaeta vir por dentro, fazer um jogador abrir pelo lado, também é um pouco complicado. E supostamente o ideal, quando você fala da construção coletiva, é você tirar um dos jogadores de frente. E o principal candidato a sair, em tese, isso é muito teoria, porque você vai ter que mexer num dos jogadores de frente. O Gabigol é sagrado, o Arrascaeta é intocável, a não ser que seja muito mal pela característica. O mais candidato a sair é o Pedro. Viu? Não significa... Lembra que eu te falei no UFC? Não Ele ia propor isso? Não estou propondo, estou falando como que as coisas funcionam para você formar um time mais coeso coletivamente. Eu acho que várias vezes o Flamengo vai jogar nesse 4-3-1-2 e vai funcionar. Mas às vezes, com o elenco rico que o Flamengo tem, talvez não tenha que jogar um jogador desse. Talvez tenha que ter um outro jogador para você ganhar coletivamente e ter mais chance de ganhar um jogo. Eu tô brincando com você, Birner, porque outro dia no UFC a gente tava com a Dani. As variações são o grande desafio rapidamente antes do Mundial. Desculpa, Jean. Não, e aí a gente tava nessa discussão, quem vai sair o Thiago Maia, vai sair o João Gomes, e aí eu citei Vitor Birner falando, olha, se o Vitor Birner estivesse aqui e me sinto à vontade para falar, porque ele falou no linha, uma opção seria a saída do Pedro, né? Pedando. Mas sabe o que é? Sabe o que eu acho interessante disso aí, Birner e Jean? Pensa o seguinte, o eventual jogo com o Real Madrid, que ainda precisa ser confirmado das duas partes, amanhã tem um sorteio, inclusive. O Madrid vai precisar chegar na final. Não é só o Flamengo. Os dois vão chegar à final para se enfrentar. Pois Esse jogo é talvez o único jogo do ano inteiro para o Flamengo, caso ele aconteça, em que o Flamengo não tem responsabilidade de ser o protagonista. O único. Sim. Porque é o único adversário em que o Flamengo não vai ser o melhor time como elenco. Tem razão. É verdade. Tem razão. Léo, Então tem a razão. estratégia para esse jogo específico é essa estratégia que você pode ter que... vou ter que sacrificar um cara mais ofensivo para ter um time mais equilibrado. Talvez Tem seja o razão. único. Então, tudo bem, é verdade. esse é cara verdade vai- e esse faria cara vai entrar no sentido jogo. até. E faria Esse cara vai entrar no sentido. jogo. De qualquer Sim, maneira, certeza. ganhando, empatando ou perdendo. Ele vai entrar, mas talvez ele ficasse chateado, seja ele quem for, e tô com o Birner, acho que se isso fosse acontecer, possivelmente seria o Pedro, né? É claro que esse é o jogo que todo mundo quer estar desde o primeiro minuto, quer jogar, mas do ponto de vista tático faria sentido. Mas acho que assim, a pergunta que fica também é como, se essa fosse a ideia do Vitor Pereira, bom, beleza, ele vai ter essa coragem de chegar num eventual jogo contra o Real Madrid e tirar o Pedro para fechar os lados do campo, para conseguir fazer uma segunda linha de 4 ali, e esse é o plano dele. Ok, se esse é o plano dele, a pergunta que fica é, se esse fosse o plano dele, a pergunta que fica é, como ele vai trabalhar nos jogos que ele tem até lá? Porque nos jogos que ele tem até lá, o mais complicado, indiscutivelmente, É o Palmeiras? é o Palmeiras. Claro. É um jogo que vale taça, não é um campeonato que vai mudar a vida de um nem de outro, mas é um jogo Mas que vale tem um taça. adversário à altura. E que tem um adversário à altura. Rony e Dudu pelos lados, é um bom teste. Então, tudo bem, mas Uma você vai pedreira. usar esse jogo como um teste para isso, quer dizer, aí você vai tirar esse cara, eventualmente, nos dois jogos, numa Supercopa, pensando já no Mundial, porque eu não acho que ele faria isso pensando apenas no Palmeiras, pensando apenas no enfrentamento da Supercopa, não acho que essa seria uma alternativa tão clara na cabeça dele. Com o Real Madrid, pode ser, mas aí o que você faz até lá, né? Mas Acho não que me essa é a parece pergunta. inteligente ele pegar um time campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores e de cara pensar na troca de peças. Eu acho que talvez uma solução para isso, e aí eu quero te ouvir, André, seja de repente, já que ele já mudou o lateral direito,
O Rodinei tinha uma característica, o Varela, o Mateuzinho nem tanto, mas o Varela tem uma outra característica. O Felipe Luiz é um lateral inteligente, que pode cumprir uma outra função tática nesse modelo de jogo. Não é mais inteligente ele usar as peças que já têm um encaixe para passar a ideia dele de jogo? Ele disse, qual foi a frase que ele falou? Não vou pintar a casa de novo. É isso. Pintar toda a casa de novo. Isso. Que é uma coisa que isso significa que ele vai pintar, mas não agora. Isso. Né? Porque a gente conhece como ele trabalha e é óbvio que o Flamengo não contratou o Vitor Pereira para dar sequência ao que quer que seja. E aí eu não estou fazendo um julgamento do que houve no ano passado, dos méritos do Dorival e da comissão dele, quando chegaram a acertar o Flamengo, encontrar essa escalação, que foi a escalação com a qual o Flamengo permitiu que o Pedro e o Gabriel jogassem juntos, 2 títulos foram conquistados, a diretoria entendeu que o desempenho nas decisões de Copas não foi o que deveria, embora o Flamengo tenha ganhado as 2, e por isso trocou o comando do time. Então, o Flamengo do Vitor Pereira, ele vai ser diferente. Mas eu não acho que vai ser agora. Eu não acho que vai ser contra o Palmeiras, por exemplo. Eu nem veria como um bom sinal desfazer a dupla de ataque para começar o jogo com o Palmeiras na Supercopa. Em princípio, eu também acho que não pode desfazer. Tem não, que ser um processo, exato, tem que ser bem construído. Isso. Então, assim, aí eu estou usando a frase que ele disse e cobrando coerência por ele ter dito em público. Se eu não vou pintar a casa, no primeiro jogo competitivo do ano, o time não vai ser diferente. Já vai ser diferente em relação ao time que ficou estabelecido. Porque antes desse time, com o quarteto, com o Diamante e os 2 na frente, o Flamengo era uma coisa que ninguém sabia direito, nem os próprios jogadores sabiam direito o que era. Durante a fase com o Paulo Sousa, houve muita dúvida, houve muita ansiedade e nada se estabeleceu. Talvez as coisas erradas, né, tivessem se estabelecido. Mas então eu não acho que ele vai mudar para o jogo com o Palmeiras. Eu não acho que ele vai mudar para a estreia no Mundial. Agora, o Léo falou sobre uma situação que é muito específica. E que é um jogo que está lá, desde que se sabe que haverá o hipotético encontro entre Real Madrid e Flamengo no Mundial de Clubes. O elenco já cantou, né? O Marcos Braz já puxou aquela canção. Eu acho que está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum, isso faz parte, é legal até. Mas esse jogo ele está marcado. É preciso chegar a ele. Chegando a ele, é tudo diferente. E aí eu tenho pouca dúvida de que o sistema vai ser outro, a escalação também. Até pelo que ele falou, né, André? Acho que as frases dele antes daqueles jogos contra o Flamengo, quando ele era técnico do Corinthians, deixam muito claro que ele via uma fragilidade defensiva no time do Flamengo e é óbvio que ele vai corrigir isso. Quando vai ser, como vai ser, são as perguntas que ficam. A entrada do Gerson, o Gerson é um cara... Porque aí eu fico pensando, bom, beleza, o que ele pode fazer, né, nesses jogos agora sem mexer no time, sem mexer nas peças, já que 2 peças ele vai obrigatoriamente ter que trocar, né? Porque são peças que ele... Lateral direita e o volante o João Gomes, agora, que né? agora com a entrada do Gerson, se, entre aspas, resolve um problema. Eu acho que assim, o que ele pode fazer é convencer, aí é o papo é a conversa, tal, é convencer alguém lá da frente, né? Desse trio, vamos dizer assim, que é o trio que fica mais livre, mais solto e com menos incumbência de marcação. Um deles, pelo menos, a fazer esse trabalho. Aí o Birner falou, bom, o Arrascaeta, eu não vejo o Arrascaeta também fazendo isso, nem Eu acho que também ele não, funcione. acho que Ele você vem por perde dentro, muito tem que do abrir ele alguém na fez de bom. esquerda, tem que criar Isso. toda uma movimentação ali. Exato. Eu acho que na esquerda o Gerson já jogou muitas vezes. O Gerson pode abrir ali e cair mais pela esquerda. O São Paulo ia jogar um 3-4-3 aberto pela esquerda, por Exato. exemplo. Aí você vai ter o Thiago Maia, você vai ter o Everton Ribeiro. E essa é uma questão, porque para mim, dos 3, se alguém pode fazer mais esse papel, ou alguém que poderia se sacrificar um pouco pelo time, é o Gabigol. Para mim não é nem o Pedro, porque o Pedro é o mais centroavante, ele é mais fixo. O Gabigol já fez isso. O Gabigol já jogou pelo lado. Ele já se sacrifica para poder jogar junto com o Pedro, Eu sei, né? mas aí, Dani, assim, eu não tô falando dele se sacrificar na temporada inteira, tal. Eu vou lembrar, assim, você tem um jogo que ali é o jogo, né, que o torcedor do Flamengo está olhando com uma atenção enorme, que é esse eventual jogo contra o Real Madrid. E você tem um jogo antes contra o Palmeiras para testar movimentações olhando para esse jogo com o Real Madrid. Eu acho que assim, esse é aquele jogo que o Vitor Pereira pode fazer o papel do Mourinho
pela Inter de Milão e o Eto'o marcando... Nem que seja uma situação bem específica, né, Jean? Por exemplo... O Eto'o do Mourinho tem que ser o Gabigol do VP. Nesses jogos, é nesse momento só, não é para ser o tempo todo, né? Eu acho que a questão é essa. Talvez seja a solução, seja essa a solução antes de você fazer mudanças mais radicais. Gabigol, você quer jogar isolado na frente? Você quer jogar com parceiro de ataque? Vamos tentar te deixar confortável, mas você pode me fazer um favor? Sem bola, tá vendo aquele bom volante ali, o Tchouaméni? Tira ele do jogo. É isso. Encosta nele. Quando o Real Madrid estiver saindo com a bola, você está perto dele. Onde ele for, você vai. Quando tiver a bola, meu amigo, se desloca, procura, dá opção, ataca. E o Mendy fica pro Everton Ribeiro, é isso? Porque o Everton... Aí que tem essa questão, né? Porque o Gabigol seria... Se fosse fechar um lado, ele fecharia o lado direito. Isso. Mas isso já é um papel que o Everton Ribeiro faz e tem feito bem. Então, assim, por isso que eu acho que a solução do Léo é a melhor. Ele fecha pelo meio. Ele fecha com o Thiago aqui, o Gerson aqui e o Everton Ribeiro na direita. Seria uma alternativa, eu acho. Até por isso eu acho que existe uma importância. Pode colocar de novo, por favor, a tela dos jogos, da sequência de jogos desse Flamengo até chegar ao Palmeiras, até chegar ao Mundial de Clubes, porque tudo isso precisa ser, de alguma maneira, testado. Se não em alto nível, porque Madureira, Nova Iguaçu, Bangu e Portuguesa, que é o próximo jogo, não estão à altura do Flamengo. Contra a Portuguesa, né? Essa era a minha pergunta para você. Quantos desses jogos vocês acham, e você, Birner, para começar, que ele deveria fazer esse tipo de teste pensando em Supercopa e em Mundial de Clubes? Em todos os jogos, atuando uma vez por semana, desde que a preparação física não seja prejudicada e que o time chegue inteiro no Mundial e não comprometa a temporada. É isso. Em todos os jogos, em algum momento dos jogos, não precisa ser o jogo inteiro. Claro. É um processo. Não é uma coisa que você ou é isso ou é aquilo. Não. É uma construção. Não só isso, como talvez outras coisas que ele pensa e não disse pra gente ainda. Mas se ele decidir jogar com 3 jogadores de zaga, por exemplo, acho que não vai, mas se jogar com 3 jogadores de zaga, o Vitor... O Flamengo já começa... Não, mas 3 jogadores pode ser extremamente ofensivo. Pode ser mais agressivo com 3 jogadores de zaga. Pode jogar em 5-4-1 com flutuação de 3-4-3, marcando em cima agressivamente, só na recomposição, fechando mais espaço. Ele tem várias opções. Ele tem um elenco muito rico. Não vai fazer agora, né, Birner? Não, mas eu acho que ele tem que ir fazendo gradativamente ao longo dos jogos para ver o que acontece. Isso eu acho que assim, ele tem que olhar... Ele não pode já começar no jogo com isso, porque nós estamos no Brasil, são jogadores brasileiros e começar assim pode gerar um impacto. Ele pode colocar o Felipe Luiz para fazer essa função sem a bola. Então, eu só acho, Dani, que assim, agora não tem jeito. A gente sabe o peso que tem, e por mais que eu discorde disso, mas a gente sabe o peso que vai ter a Supercopa, o Mundial, quer dizer, o desempenho e a Recopa lá para frente, principalmente. Se o Paulo Souza sofreu o peso que sofreu com os resultados do estadual, imagina esses 3. Então, eu acho que assim, agora ele tem que ser mais ou menos pragmático. Então, assim, as alternativas, as variações táticas, tal, acho que vai ficar um pouco para frente. Agora ele tem aí 4 jogos para pensar em qual vai ser e como vão se comportar os jogadores contra o Palmeiras. Essa é a primeira missão. E depois, quer dizer, baseado no que aconteceu contra o Palmeiras e no que ele pensar para o jogo contra o Palmeiras, também pensar contra o Real Madrid. Acho que agora o foco é muito claro de achar o time e o comportamento para esses jogos. Não dá para, acho que, ficar buscando variações. Eu acho que mexer agora, quando os jogadores não estão fisicamente, você ainda tem o argumento de que os jogadores não estão 100%, que não estão prontos para jogar uma partida inteira, não vão jogar ao longo da temporada, com esse número de alterações e com o elenco que o Flamengo tem, não vão jogar, mas eu acho que está muito fácil agora. Ele começa jogando como terminou a temporada, e dali em diante, durante os jogos, o jogador não está tão bem fisicamente, bota tal jogador. O próprio Dorival, quando mexia no time, não jogava no 4-3-1-2, jogava com 2 linhas de 4 ano passado. Então ele vai testando, vai vendo. Ele não precisa ser claro no discurso. Dá para fazer isso de um jeito politicamente inteligente, creio eu. Eu acho que esse é um dos maiores desafios dele, não só para o público, como também para o próprio elenco do Flamengo. Eu fico pensando que talvez ele tenha tido uma solução com a saída do João Gomes, só para a gente contextualizar e te passar, André. Surgiu hoje a notícia durante o dia de que o João Gomes vai ser vendido para o Wolverhampton da Inglaterra pelo valor de 17 milhões de euros. Eu e Mauro Naves, a gente estava aqui, começamos a ligar para as pessoas e está confirmado. Na verdade, já está tudo acordado com as 3 partes. Foi um pedido do Lopetegui, treinador do Wolverhampton. O clube aceitou, o jogador também aceitou. O João Gomes tem 21 anos, e agora o que falta é uma troca de documentos. A gente pode entrar nesse assunto pensando ainda nessa montagem do Flamengo, que abriu-se o espaço para o Gerson.
falava-se no Gerson, no retorno dele, mais do ponto de vista do jogador querer voltar, deixar para trás uma situação na qual ele não estava se sentindo bem com a troca de comando no Olympique de Marselha e querer voltar para sua casa, querer voltar para a cidade onde ele gostava de viver, o clube onde ele foi feliz, muitos companheiros de uma temporada um pouco mais de uma temporada de muitas conquistas. Mas o Flamengo hoje tem a possibilidade de se dar ao luxo de contratar um jogador do qual ele não precisa, mas precisa. E essas coisas, elas não acontecem do nada. Mudando um pouquinho de tema, o Palmeiras não está pronto para perder o Danilo. Sabe-se que o Danilo pode ir embora a qualquer momento. Então, as coisas não acontecem assim. O Flamengo estava atrás de um jogador colombiano, o Quinteiro, que é, do ponto de vista técnico, na América do Sul, um cara raro, mas uma personalidade diferente, não viria para ser titular. Mas por que o Flamengo está procurando esses jogadores? Porque o clube que compra, que tem poder para investir, também vende, também mostra jogadores jovens que chamam a atenção de gente que tem mais grana ainda, ou igual, em relação a poder de investimento. Esse jogador que o Flamengo está perdendo é um dos principais jogadores do time. Por causa do João Gomes, um cara chamado Arturo Vidal não chegou e jogou. Sim. Né? Porque ele não deixou. E o João Gomes foi aparecendo em partidas do Campeonato Estadual no ano passado, mostrando-se sólido, com compostura, parecia que estava ali fazia muito tempo, etc. e tal. A temporada que ele teve não surpreendeu a ninguém que o acompanhou no início do ano. Um jogador que o Flamengo não deveria querer perder. Mas essas coisas, elas são incontroláveis em alguns momentos. Tem encaixe do futebol do João Gomes no campeonato inglês? Opa! É claro que tem. Muito. É óbvio que tem. É uma coisa praticamente automática. Pode chegar lá, tomara que não aconteça, e ter dificuldade para jogar, para se adaptar, etc. Não, nada garantido. Mas em relação a perfil, faz total sentido um clube como o Wolverhampton querer contratar. Só um parênteses, André. O Flamengo ficou muito tranquilo em perder, entre aspas, o Andrés, muito pelo crescimento do João Gomes. Exato. O Andrés é um dos principais jogadores da Premier League hoje. Dando assistências, fazendo diferença para o time dele. Quer dizer, ele não mostrou nada muito diferente do que o próprio Andrés mostrou no Flamengo. Ou seja, a capacidade para sacar ele tem e de sobra. Então, é uma situação com a qual a comissão técnica vai ter que lidar, mas esse é o elenco mais profundo do futebol sul-americano. É o elenco que tem a maior quantidade de jogadores acima da média e é o elenco que tem uma qualidade absurda nos seus principais jogadores em termos de potencial de decisão de partidas. E tem um treinador que é muito bom. Sim. Muito bom. Agora, não é bom perder o João Gomes. Eu acho que, claro que não é bom perder o João Gomes por tudo que ele jogou. Mas não é também um jogador que sai e aí a gente fala, agora o Flamengo precisa resolver essa lacuna no seu elenco. Acho que a questão é essa. De fato, ele estava jogando muito bem. De fato, a gente chegou a discutir quem vai sair para a entrada do Gerson. A gente estava discutindo quem ia sair, se ia ser o João Gomes. Eu até acho que seria o João Gomes. Aí, por uma questão tática e também de hierarquia, ali a idade, o que ele ainda tem para crescer e tudo mais, acho que seria normal a manutenção do Thiago Maia, porque ele é o primeiro volante mesmo. O Gerson faz um papel mais parecido com o do João Gomes. É claro que o Gerson chegou para ser titular, mas acho que assim, aí é aquela venda que não cabe crítica à direção. 17 milhões de euros. Eu acho que não cabe crítica. Eu acho que também tem o lado do jogador que vê num clube de Premier League a possibilidade de entrar com mais força no mercado europeu do que tem, infelizmente, qualquer jogador atuando no Brasil. E aí a culpa não é do Flamengo, a culpa é do que é o calendário brasileiro, o futebol brasileiro, do futebol brasileiro não saber se vender para fora, do campeonato brasileiro não ser um campeonato tão atraente assim para o mercado europeu, porque não é à toa que vem buscar os jogadores aqui, de preferência muito jovens, pagaram pelo Hendrick. Ele sabe que a idade, ele sabe que assim, o jogador claro que tem exceções. O Scarpa, por exemplo, é uma notável exceção. Mas é a exceção da exceção. E é uma exceção que... O cara bateu 23, 24 anos aqui, o pessoal já olha e fala...
A exceção, o Scarpa exceção era por causa de um desejo dele, tanto Exato. que financeiramente nem foi um grande negócio para ele, mas ele queria, ele tinha esse desejo. Então as exceções... E era um custo zero nesse aspecto. Exatamente. E tem motivos muito específicos para acontecer exceção. Mas a idade do João Gomes é isso, estava batendo, pelo menos para ir para esse grande mercado. E eu acho que o Flamengo também ele tem uma coisa que é... Ele tem muita segurança, muita garantia de que alguns jogadores dificilmente vão ser negociados, né? Seja porque são jogadores já veteranos, claro que Felipe Luiz, Davi Luiz, esses jogadores não vão mais ser negociados. Seja pelo histórico já ter ido à Europa, O Bateu como o Gabriel, voltou, Gerson. isso. O Gabriel tá vendo, a gente viu o que ele fez no Brasil e mesmo assim não pintou mais proposta para ele, porque ele teve, esse sim a gente pode dizer, uma passagem fracassada lá. E decidiu 2 Libertadores. O que é ótimo para o Flamengo. Claro. O que é ótimo para o Flamengo, porque assim, o cara decidiu 2 Libertadores e não só, quer dizer, ele tem jogado no altíssimo nível há muito tempo e mesmo assim não pinta a proposta de clubes grandes das principais ligas. Agora você tem o Gerson mais ou menos com esse perfil também, de ter ido e voltado 2 vezes. O Pedro, até mais injusto pela passagem que ele teve na Europa, mas é um jogador que já está com 26 anos. Então acho que assim, o Flamengo, por um lado, ele tem muita garantia e segurança de que esses jogadores, possivelmente, se o Flamengo quiser, vão permanecer com ele, Flamengo, por muitos anos, porque não são jogadores velhos, são jogadores com muitos anos de futebol no mais alto nível pela frente. E aí é claro que você também tem que olhar para as vendas que você pode fazer e que talvez você tenha que fazer para poder continuar contratando do jeito que o Flamengo contrata. Porque é óbvio que o João Gomes prefere como clube jogar no Flamengo em vez do Wolverhampton. É questão do que é o futebol inglês do que é o Pensando futebol brasileiro. esportivamente para esse momento, né? Mas se você profissional. pensar exatamente numa Não é o construção prazer. de carreira, talvez não seja isso. O Flamengo ele tinha previsão de fazer 60 milhões com essas negociações agora na janela e acaba fazendo mais de 100, 94 só com a venda do João Gomes, né? E aí eu acho que fica uma outra questão que é: tem o Gerson, o Flamengo tem o elenco. Se a gente pensar no Palmeiras, vocês citaram o Scarpa e o Danilo também possivelmente indo para o Nottingham Forest junto com o Scarpa. E aí só para a gente colocar nesse bolo, é uma outra situação, mas o Andrei, mais um volante, né, do Vasco, foi vendido para o Chelsea, 15 milhões, podendo chegar a 23. Sim. A gente tem perdido volantes para esse mercado porque a gente tem bons jogadores nessa posição. Mas o meu ponto, eu acho que é a comparação do que vai acontecer nesse Flamengo e do que vai acontecer nesse Palmeiras. Porque eu acho que o Palmeiras sai muito mais prejudicado por já não ter um elenco tão diverso como o do Flamengo e por estar perdendo 2 jogadores que acabaram a temporada muito bem. E tem um ponto, né, Dani, companheiros? As tentativas de substituir o Danilo até agora, elas não foram bem sucedidas. Menino, Fabinho e Jailson hoje. Ninguém chega perto. Né? Ninguém oferece o que o Danilo oferece. Então, se amanhã não tem o Danilo, você começa a temporada objetivamente com um problema. Não sei que você vá ao mercado ou consiga tirar de alguém que já esteja lá. O Fabinho não teve todas as oportunidades possíveis ainda. Né? Mas você não tem a garantia. Né? É uma aposta que você vai galera, ter. é isso aí. O Flamengo fazendo uma grande venda, né? Vendendo o volante, chega o Gerson, sai o João Gomes, o Flamengo lucrando 94 milhões, né? Mais de quase 100 milhões de reais com o João Gomes, né? E o Flamengo tem o Vidal, o Pulgar, Gerson e Thiago Maia, 4 jogadores, então o Flamengo não vai sentir muita falta. Seria ruim se saísse João Gomes e não tivesse chegado o Gerson. Aí o Flamengo ia ter que usar o Vidal ou o Pulgar, né? E com isso daí poderia complicar um pouquinho o Flamengo, mas não vai atrapalhar muito. O Flamengo vai lucrar, é bom para o jogador, é bom para o clube. Também o jogador jovem também já tem que pensar também em fazer bastante dinheiro, né? O Flamengo teve aquele problema lá de renovação de contrato com o João Gomes, aquele problema, conseguiu fazer a renovação com salário maior, né? E agora o jogador é vendido, né? Muito bom para o jogador, quem sabe futuramente ele possa até voltar, ou ele pode crescer também jogando na Europa. Todo mundo sabe que esses jogadores jovens, assim, quando vai, muitas das vezes cai no time de menor expressão, depois acaba jogando em um grande clube da Europa, né? Esse pode ser o caso também do João Gomes. O João Gomes pode ter um pouco mais de sorte do que o próprio Gerson, né? Que bateu já 2 vezes na Europa e voltou, né? E eu acredito que com a saída do João Gomes, o Flamengo não vai sentir tanto, porque o Gerson chegou, mas também nós temos que ver como que o Gerson
vai voltar ao Flamengo, como que ele vai jogar. Vai ser aquele gesto de 2018, 2019, 2020? Não sabemos, né? É o que o torcedor espera. Todo torcedor espera que o Gerson volte jogando o futebol que ele jogava, entendeu? Na mesma forma, né? Assim, vamos poder observar agora nas próximas competições. O Flamengo tem um confronto contra o time do Palmeiras já no dia 28, né, desse mês, daqui a 16 dias, né? 16 não, 15 dias. Já temos esse confronto aí entre Flamengo e Palmeiras, Supercopa do Brasil. E depois o Flamengo viaja para o Marrocos para jogar o Mundial de Clubes, que é a principal competição aí que o Flamengo vai enfrentar nesse ano. É a principal competição. O Flamengo tentou em 2019, não conseguiu. Esse ano está tendo a oportunidade novamente, depois de vencer a Libertadores. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que está chegando, galera, é novo, dá uma força aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.